Recording progress. Now, a apostila aqui. Cadê a apostila? Oh boy. No. Aqui. Ok. Atenção. Pronto. Maiara, a apostila está chegando aí para vocês? Vânia. Me diz aí se a apostila chegou para vocês aí. Sim. A apostila chegou? Sim, para mim, sim. Maiara, a apostila está aí a apostila na tela? Tá? Sim. Ok. Sim. O som também está legal. Sim, ok. Beleza. Consegue ver o quadro aqui normal? Sim. Não, agora não, né? Vou tirar a apostila. Então, Fica melhor agora. isso. Ok. Graça e paz a todos. A paz do Senhor. Uma boa noite aos amigos do Evangelho. Estamos começando a aula 789 da nossa Escola de Teologia. Vamos escrever um pouquinho hoje. Tá ok? Deixa eu virar o quadro para cá. Assim, você me ajuda aí depois, tá? Vamos lá. Não, dá para ouvir sem fone também. Espera aí. Paz. O pessoal tem que dividir o quadro com a turma de casa aqui, ó. Consegue ver aí, né? Ok. Bom, nós vamos estudar a aula hoje às 7, às 8 e às 9. Nós vamos começar orando. Amém? Pedir a pastora André que leve a Deus a oração. Ah, então deixa. Você pode orar? Não? Sim. Pedir a bendição de Deus para nós outros. Amém. Amém, Pai. Sim, Pai. Amém, Pai. Glória a Deus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar? Bom, como vocês sabem, a teologia é um campo muito difundido, né? É um campo muito vasto. Haja vista que há faculdades, cadeiras de teologia. Mas ela tem alguns picos. Vou mostrar para vocês 2 picos teológicos, mas durante a nossa aula aqui, nós vamos passar por isso de novo. Deixa eu só colocar meu cronômetro aqui para me policiar aqui no horário. Ok, muito bem. Iniciar. Tem 2 momentos que a teologia atinge um pico na história, tá? Nós temos a teologia. Eu vou ver se você consegue ver daí. Teologia patrística. Teologia patrística. Essa teologia, ela vai aparecer do 2º século, ela vai até o 7º século. Teologia patrística. Por que patrística? Porque é a teologia dos patronos, dos patrólogos, dos pais da igreja. Quem são os pais da igreja? Foram os que vieram logo após os discípulos, quando morreram os apóstolos, né? Entre eles João, Simão Zelote, que foi um dos últimos,
inicia-se a era patrística, onde vamos ter os discípulos dos discípulos, na verdade. Essa teologia patrística, ela vai do século II até o século VII. E ela é totalmente teológica. Teológica. Por que eu falo teológica? Porque havia o problema da filosofia e a mitologia grega. Estava em amplo progresso nesta época. Século I, século II, século III, estava em progresso muito grande. Mas depois vamos ter a teologia escolástica. Teologia escolástica. Escolástica. A teologia escolástica, ela vai do século IX até o século XV. Ela termina com a Renascença. A Renascença é um movimento que vai trazer de volta a cultura da arte, da música, da pintura, que fora ignorada pela Idade Medieval. A Idade Medieval, ela vai trazer muitos prejuízos. É uma idade de guerra, de bárbaras, de destruição, como era, na verdade, a antiga também. A Idade Antiga era uma guerra mais selvagem. A guerra medieval já era disputa de feudos, de terrenos, era geopolítica. O mundo em si, o mundo foi mudando, né, aos poucos, né? Na era, nós temos a era a paleolítica, a meso, a neo, a idade do cobre, do ferro, do bronze, do cobre, do bronze e do ferro. E a teologia escolástica, ela vai prezar pela filosofia. Aí temos um problema aqui. Filosofia, a escolástica. Por quê? Ela vai tentar trazer a razão para a fé. A patrística tira a razão da fé, simplesmente a fé. O teólogo que vai despontar aqui é o Agostinho, Santo Agostinho. Santo Agostinho, que é o de Hipona, que é o filho de Mônica, que é o advogado. Aqui, na escolástica, nós temos o Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, que vai despontar, aí vai nascer o tomismo, o Tomás de Aquino. A filosofia, a escolástica vai ter duas divisões, que é o trivium, seria trivium e o quadrivium, né? Eles vão unir geometria, geografia, teologia. Ela é mais completa em termos de sociedade abrangente de uma escola. A teologia patrística, ela é mais focada na teologia mesmo. Aqui nós temos os pais nicenos, os pré-nicenos, os nicenos, os pós-nicenos. Quem são os nicenos? São os pais da igreja que estão locados no Concílio de Nicéia. Também, eu vou ter aqui os pais gregos, os pais latinos. Entre os pais gregos, temos alguns que vão defender a teologia. Nesse período, vão nascer os pais apologetas, que vão defender a teologia. Vou dar um exemplo. São vários exemplos, né? Você pensa que a heresia é uma coisa nova? Não é. Nós vamos, daqui a pouco, entrar na apostila, você vai ver como ela é uma coisa mais antiga. Já na época de Jesus, ele acabou de morrer, me surge lá um tal de Marcião, sem contar o Diótrefes, né, que ia dar problema lá para João. Mas o Marcião, ele me faz o primeiro cânon. Nós vamos estudar sobre cânon no próximo módulo, na próxima matéria. Ele me faz um cânon, ele incita a igreja a criar um cânon. Glória a Deus que surgiu o Irineu de Lyon, na França, que foi contestando as ideias do Marcião. Ele era um empresário, tinha muito dinheiro, ele arrumou algumas discípulas, ele e o Montano. Os dois sempre tinham, tanto ele como o Montano, que é outro herege, né, que é do montanismo, né, arrumava discípulas, né? Então, é um período que é o começo da fé da teologia. A escolástica, século IX, século X, século XI, você vai ter o nascimento das universidades, inclusive Oxford, né? Uma das mais antigas universidades. Por quê? Na verdade, a razão começou a tomar conta da fé.
você vai ter no período do século... Porque a Renascença começa no século XIV, aqui no XIV. Aí, depois da Renascença, vai ter o período Barroco. O barroco significa extravagante, fora do comum, né? Você vai ter dentro do Barroco a ramificação rococó, que aí vem estilos de classe, seria outra aula. Isso vai até o século XIX com o Romantismo. Todo o período europeu, do século XIV ao século XIX, chama-se de classicismo. É o período classicismo. No século XVII, o iluminismo vai evocar esse valor que dá a Renascença em artes, em filosofia. Nós vamos ter o Erasmo de Roterdã, que vai trazer o pensamento do crítico, porque até então a Igreja Católica dominava tudo. Eles contiveram o saber. Eu aconselho vocês a assistir aquele filme O Nome da Rosa, com o Sean Connery, o antigo, não sei se tem um novo aí, mas o antigo é bem... Aquele filme é pontual. O Nome da Rosa, com o Sean Connery. Ele é pontualíssimo, aquele filme. É uma obra de arte da história. É uma história sem maquiar. Onde os padres morriam envenenados, com a língua preta e o dedo preto. E o pessoal não sabia o que era. Até que foram descobrir, o Vaticano tinha livros, no caso bíblicos, né? Cartas, coisas que eles escondiam do povo, colocavam veneno nas páginas. A pessoa lambia assim para folhear e morria envenenado. Porque a Igreja Católica ela escondeu por muitos séculos o saber. Inclusive, ela catolizou. Eu estou com uma tese de doutorado que já está quase aprovada. É a Via Paralela, onde eu tiro o movimento wesleyano da Reforma Protestante. A Igreja Católica, por exemplo, para ela, Constantino era romanizado, catolizado, mas Constantino nasceu em York, ele é bretão. O padre de Pelágio é bretão, o Columba é bretão. São vários. Então, ela fez isso. Então, nesse período da Renascença até o classicismo, a teologia vai ter um problema com a filosofia. Nesse momento, vai nascer, com o pensamento alemão, você vai ter Immanuel Kant e outros mais, até o próprio Nietzsche, esses caras aí são mais contemporâneos, né? A teologia liberal, ou que hoje chamamos de teologia progressiva, onde os valores que nós temos que são mais ortodoxos foram mais abertos, foram afrouxados. Você vai ter, por exemplo, a teologia, entre elas, né, a teologia que o teísmo aberto, onde eles dizem que Deus não sabe o futuro, Deus apenas reage a uma ação local. Ele não sabe o que vai acontecer lá na frente. Tira de Deus a onisciência. Gente, esse seminário é bom para isso, para você não entrar no meio de uma selva cheio de animais selvagens que vão consumir a sua fé com teologias erradas. Nosso ponto aqui é a Bíblia, é a nossa base. Quando você chega em filosofia, você tem um grande problema. Então, daqui para frente, agora, eu vou focalizar mais a questão filosófica para você entender. Parece que é meio pesado o negócio, mas não é. Mas a gente tem que um dia falar sobre o assunto. A gente fica com medo de, vamos dar seminário, porque a lição é meio profunda. Gente, pelo amor de Deus, tem uma hora que você vai ter que tratar da ferida. Deixa eu ficar colocando Doril, Torcilax, uma hora vai dar um câncer e vai morrer. Eu tenho que abrir a ferida e tratar. Então, nós temos aqui essas duas teologias, a patrística e a escolástica. Alguma pergunta aí? Amém? Sim, pode mandar bala. Obrigado, Assi. Vamos agora à apostila. Edson, beleza? Está aí firme? Tem a turminha online aí com a gente aí. Tem cinco online hoje, 6. Glória a Deus. Vamos agora à apostila na página... Vamos lá. Página 21. Vamos falar sobre heresia. O que é heresia, né, gente? Meu Deus do céu. Página 22? I'm sorry. É isso aí, a 7. Vamos lá, vamos continuar aqui. Heresias e suas doutrinas, parte 1. O que é uma heresia? Pode cair na prova, hein? Heresia é uma doutrina ou linha de pensamento contrária ou diferente de um credo ou sistema, de um ou mais credos religiosos.
que pressupunha um sistema doutrinal organizado ou ortodoxo. Alguns evangélicos chamam, por exemplo, o adventismo chamam, né, de heresia. Mas eles podem nos chamar também de heresia. Nós também podemos ser hereges, do ponto de vista do que o grupo crê. Do ponto de vista bíblico, a heresia também existe, do ponto de vista bíblico. Se todo mundo crê mais na Bíblia, ou seja, a gente está mais perto do ortodoxo, então você pode identificar uma heresia. Ou seja, qualquer linha de pensamento ou afirmação que não esteja completamente satisfeito com um grupo que converge para o mesmo objetivo pode ser considerado uma heresia. E não demorou muito para a igreja sofrer esse tipo de constrangimento, não apenas dos amantes da filosofia grega, que tentaram encarar o sobrenatural sob um prisma teórico, como também o esoterismo importado do Egito, pelas conquistas romanas, o zoroastrismo, as crenças mesopotâmicas sincretizadas por Roma, e assim não faltou comparações, as mais absurdas, ao cristianismo em seu Gênesis. Logo no início, antes do gnosticismo, veio o docetismo, cujo significado era parecer. Foi uma heresia e afirmava que Jesus Cristo era uma ilusão e que sua crucificação teria sido apenas um aparente. Gnose, os que creem que o saber salva. Agnoses, os elimina qualquer chance de ser salvo por sabedoria. Então, a escola agnóstica e agnóstica tem essa diferença, né? O gnose, aqueles que creem que, de alguma forma, a sabedoria salva, né? Que foi a premissa usada inclusive pela escolástica, né? Agora, o agnóstico são aqueles que eliminam qualquer chance de ser salvo por sabedoria, são totalmente agnósticos. Com relação aqui às crenças do começo, a igreja enfrentou muitas coisas para nascer, muitas. Roma, por exemplo, conquistava os povos, trazia eles escravos e sincretizava as religiões. Como tinha muita gente no Império Romano foi uma globalização, né? Porque o Alexandre o Grande, no século IV a.C., ele iniciou essa globalização. Tanto é que o koiné foi uma língua que ele, né, que deixou aí. Agora, Roma traz os deuses do Olimpo e põe outros nomes. É o mesmo Deus, mas coloca outros nomes. Então, a Roma consegue fazer isso. Tem a importação também da cultura egípcia. Eu quero que você entenda o seguinte: quando Roma está no Império, a igreja nasceu. Roma está vivendo, no começo da igreja, o final do segundo triunvirato. O primeiro triunvirato vai lá atrás, com Júlio César, que foi morto pelo filho dele, o Brutus. Tem até aquela frase, até tu, Brutus, né? Ele apunhalou o pai pelas costas. O Pompeu e o Crasso. O Crasso daquela famosa frase, o erro crasso. O Crasso não era general, ele era um cara, era socialite. Ele foi general porque precisou ser, o Estado clamava por generais. Ele foi, e numa batalha que ele não pensou, entrou com o grupo dele e morreu, esmagado pelo inimigo, aí cometeu um erro crasso, né? Quando você faz uma coisa sem pensar, não faz uma análise de campo e quebra a cara, você cometeu um erro crasso. Aí você vai ter no segundo triunvirato, se eu não me engano, o Lépido, o Marco Antônio e o Otaviano. Olha aí, a cabeça foi longe agora. O Otaviano. Isso, Otaviano. Muito bem. O Otaviano é o que vai ser o primeiro, né, o imperador no tempo de Cristo, né? Que vai ser conhecido como Tibério também. O problema é que tanto o Marco Antônio como o Júlio César, dos triunviratos, foram namorados da Cleópatra, né? O Júlio César tem um filho com ela chamado Cesarião, que acabou Otaviano matando ele. Essa amizade, ou esse aparente amor aí, trouxe e importou para Roma também as crenças, veio junto com eles também. Pompeu morreu lá no Egito, ele foi atrás para a Cleópatra mandou matar ele lá. Ali é uma história de traições, de punhaladas, de morte. O evangelho nasce no final do segundo triunvirato, onde Roma já importou tudo que ela podia para toda a região. Essa foi a batalha. Nós vamos estudar na cultura de Israel, o período macabeu. Você vai entender por que disso tudo. Esse período é interessante. E aí, o que vai acontecer? A igreja chega nesse momento encarando tudo isso, inclusive a
filosofia grega, que era, naquele momento, a cabeça do povo. Roma tinha espada, a Grécia tinha cultura. Então, olha que interessante. Isso é tudo importado. E a igreja, pastor, ela vai enfrentar, pastor Cido, isso aqui, logo de cara. Imagina aquele povo. Tinha que ter muita oração assim, para enfrentar aquilo lá. Já de cara, o docetismo, essa aparição aqui, Cristo era uma aparição, o gnosticismo, que queria provar que por sabedoria você ia ser salvo. Daí vai vir aquela questão da depravação total, de Pelágio. Bom, eu estou adiantando a matéria, vamos continuar. Então, a igreja sofreu esse início, no começo aí a heresia. Então, você entendeu que é heresia, não é? É alguma coisa que está fora do pensamento de um grupo. Todo mundo aqui fala que azul é azul, mas chegou a irmã Irlanda e disse não, que o azul é vermelho. Então, para nós, ela é herética, certo? Tadinha, acabou de chegar. Já cheguei, irmã. É isso que eu estou falando. Agora, vamos estudar doutrina. O que é doutrina? Vamos lá. O que é uma doutrina? De acordo com Millard Erickson, a palavra doutrina pode se mostrar um tanto ameaçadora. Ela evoca visões de crenças muito técnicas, difíceis e abstratas, talvez apresentadas de forma dogmática. Doutrina, entretanto, não é isso. A doutrina cristã é apenas a declaração, olha aí, doutrina cristã é apenas a declaração das crenças mais fundamentais do cristão. Crenças sobre a natureza de Deus, sobre sua ação, sobre nós, que somos suas criaturas, e sobre o que Deus fez para nos trazer a comunhão com Ele. Um ponto aqui. Gente, salvação para nós é uma doutrina. Cristo morreu por todos, por alguns. O que salva é a caridade ou é o sangue de Cristo na cruz do Calvário? Isso é doutrina. Isso é doutrina. É o que a gente crê piamente. Você pode abrir mão de tudo. Você pode discordar de nome de igreja, de placa de igreja, de sistema de governo, de ter bispo, não ter bispo, de ter presbítero ou não, isso você pode discordar. Agora, discordar que a salvação do crente não é pelo sangue de Jesus, acabou. Aí perdemos a nossa principal doutrina. Aí virou uma heresia para nós, né? Então, isso que é doutrina. Agora, quando você explica a doutrina, vira um dogma. A doutrina não é problema. O dogma que é o problema. Vamos lá. Ok. E foi exatamente isso que a teologia cristã definiu em sua ordem de assuntos, na listagem de suas verdades. O Espírito Santo conduziu a igreja primitiva a compilar os princípios de Jesus Cristo, os ensinos atualizados em comparação com a lei mosaica. E Paulo foi um grande contribuinte para esta raiz ortodoxa. Quando eu falo em raiz ortodoxa, eu estou reclamando o início da igreja, o início nuclear da igreja. O problema da Bíblia é quando alguém quer explicar a Bíblia. Ela por si só explica-se. Eu tenho que ter uma ideia a respeito do que eu estou lendo, mas quando eu pego um texto para deturpar, olha, é muito importante isso, né? A pessoa está pregando, você entrou no recinto, aí o pregador falando assim, e aí o rapaz disse assim, quando ele falou, rapaz disse assim, a pessoa entrou, o pastor falou assim, eu sou um assassino. O cara só viu isso. Aí o pastor falou que é assassino, aí comentou, não, sai daqui, sai de novo. Aí o pastor continua, mas Deus fez uma obra naquela vida, irmãos. Ele está contando a história de outra pessoa, mas o cara ouviu que o pastor disse que ele era assassino. Está pegando ou não? Então, muitas vezes, esse é um dos problemas, é a comunicação, é explicar o que você está vendo, o que você está lendo. Então, assim, o que eu aconselho a você? Nós vamos ter aí umas inclusões ainda sobre... A gente vai ter uma matéria específica sobre exegese. Vamos tratar como construir um texto, como ler um texto. Eu aconselho você rodar menos, chegar mais perto da palavra. Quanto mais perto, melhor. Tudo que você enfeita demais fica esquisito, né? Às vezes o menos é mais. O simples acontece, não é? O simples poder da palavra de Deus. Apesar de que o padre Antônio Vieira, eu desconfio que ele fosse protestante, ele é do século XIX, ele fala, eu leio muito Padre Vieira, ele fala o seguinte, o evangelho é igual às estrelas do céu. Elas são claras e são altas. Assim o evangelho. Ele é claro para quem nunca ouviu e entende a primeira vez do amor de Cristo. Ele é alto para quem já entende, aprenda muito mais com sabedoria. Portanto, o evangelho é a única filosofia, se podemos colocar assim, que é paradoxal. Não,
não é paradoxal, ela é axial. É axial. A filosofia, ela é exógena, é paradoxal. O evangelho, ele é axial. Por quê? É o único tema no mundo que consegue reunir dois grandes momentos. Um momento simples e complicado. Se você lê a mitologia, a filosofia grega, ela só tem coisa alta. A francesa, então, aí piorou. Quando você lê o evangelho, você tem para quem é alto e para quem é baixo. Você tem para o indouto e para o doutor. O simples aprende, o doutor muito mais, e não esgota. Aí você sofre a síndrome de Sócrates. Só sei. É isso aí. Vamos lá. Agora, heresias número 2. Eu vou pegar aqui só um cara, o tal do Marcion aqui, ó. Um dos primeiros a questionar a teologia cristã, mesmo se dizendo cristão, foi Marcion. Ele nasceu em 95 e morreu em 165. Era um grande comerciante em navegação, rico e abastado. Veio para o cristianismo, mas devido sua mente de negócios aguçada, enveredou por um caminho solo e apartado da igreja primitiva. Suas ideias lhe renderam a expulsão da comunidade cristã em 144, e com isso criou seu próprio grupo de seguidores. Já começou as igrejinhas à parte, nas puxadinhas aí, tá vendo? Foi um entrave no início da igreja cristã. Assumindo o gnosticismo, ou seja, a sabedoria, né, salva, né? Chegou a despertar a defesa da igreja por Tertuliano e Epifânio. Olha, o cara conseguiu provocar o Tertuliano. Então, o cara realmente ele causou. Ele excluiu o Antigo Testamento e foi ele que atribuiu pejorativamente o termo Velho Testamento. Então, procure não dizer Velho Testamento, só Antigo, que foi uma coisa pejorativa. Rejeitou Deus, dizendo que não era o mesmo Deus do Novo Testamento. Disse que Jesus era apenas uma emanação e compilou seu próprio cânon, com as cartas de Paulo e uma versão modificada da carta de Lucas. Está vendo aí? Logo no primeiro século me aparece esse tipo de gente, já contra a fé cristã. Nós vamos estudar, quando fizemos a história da igreja, e também cultura helenística, essa questão da igreja, o que ela passou para ser igreja. Não foi fácil, irmãos. Penso que foi romântico ler Atos, né? O fogo caiu, o Espírito Santo desceu, eles pregaram, a igreja... Meu irmão, você não sabe o preço que foi pago para esta igreja estabelecer e por ela estar aqui até hoje. Gente, presta atenção comigo aqui numa coisa. Nós vamos ter, quer ver? Olha só, de Roma para cá, são 2000 anos, a única instituição que se manteve inabalada foi a igreja. Vou explicar por quê. O Senado nasce na República Romana, no segundo período. Depois o Senado cai com a queda do Império e o começo da Era Medieval, porque os feudos se fortalecem e a figura do Senado some. Na Idade Moderna, vai surgir a ideia do presidencialismo e do antimonarquismo, que é uma das agendas do iluminismo, e vai evocar também, vai elencar a ideia do primeiro-ministro, que a Inglaterra tem. Você vai ter uma oscilação de casas, de governos. Nós vamos aqui na Inglaterra, por exemplo, em 1215, a Carta Magna chega com João Sem Terra e tira o poder do rei, do monarca. Ou seja, durante todo o período do mundo, os governos oscilaram em ideias, ideologias e tipo de governos. A igreja foi a única que não oscilou. Ela enfrentou as guerras romanas, enfrentou os tigres de Roma, enfrentou os gladiadores, a espada romana, enfrentou o nazismo, o comunismo, a perseguição, tudo que você imaginar, ela enfrentou e ela venceu e está aqui agora, reunida aqui, ó, diante do Senhor, fazendo um seminário. Sabe quem você é? Fruto de um povo de 2000 anos atrás. Ininterrupto. Me mostre um dia na história que a igreja desapareceu. Não tem. Por toda a história, Jesus cumpriu a sua palavra. Nem o inferno prevalecerá, os povos do inferno, contra esta igreja. Aleluia. Glória a Deus. Impérios sumiram, caíram, levantaram, foram embora, mas a igreja está firme aí. Glória a Deus. Pode tirar o chapéu. Jesus Cristo é o único líder que não deixou, não o único, mas foi um líder que não deixou nada escrito. E ele é o que é mais comentado. Jesus não deixou nenhum tipo de moeda. A igreja ela é o único pensamento cristão, a igreja, que consegue se locar em qualquer moeda do mundo, em qualquer governo do mundo, em qualquer lugar do mundo, ela se adapta e ela é a igreja.
Em qualquer lugar do mundo, você às vezes encontra um irmão que não fala a sua língua, mas conhece o mesmo Jesus e o mesmo Espírito Santo que atua no coração dele. Na Segunda Guerra Mundial, teve uma situação entre a Hungria e outro país. Estavam acampados, eles eram de alianças diferentes. Sabe que teve todo aquele, né, as alianças da Segunda Guerra Mundial? Então, eles estavam acampados e os sentinelas saíram para fazer a ronda. E quando faziam a ronda, porque eles ficam olhando se vê algum inimigo, eles avisam, né, para os outros. Aí, um da Hungria começou a assoviar o hino. Rocha eterna, meu Jesus. Assoviando. O outro soldado do outro país que não falava a língua húngara lá, ele começou também a falar, tem um crente na mata e perdido, né? Tem um crente na mata. E começou a assoviar o hino também, porque ele era crente. Os dois eram crentes, aleluia. Inimigos de guerra, e diferença de língua. Mas um assoviava o hino e o outro também aqui assoviando. E foi assoviando junto, para chegando perto, o outro também desconfiou. Quando se viram, sacaram do rifle, olharam para o outro assim, continuaram assoviando, o outro assoviou, soltaram as armas, se abraçaram, choraram, cantaram, oraram a noite inteira. E evitou, os dois combinaram, vamos tirar o exército daqui para ninguém morrer hoje. E levaram cada um para um lado do seu exército e ninguém se feriu. Onde é que acontece isso? Só com o Evangelho. Só com o Evangelho de Cristo acontece isso. Desculpa aí, pessoal, eu comecei a pregar aí. Eu vou parar de dar essa matéria. Vou parar. Está pegando, pessoal? Quem é que faz isso? Só a Igreja de Cristo. Só a Igreja de Cristo. Fui pregar no Rio, eu tinha 18 anos. Eu tinha 18 anos, fui pregar no Rio de Janeiro. Primeira vez, saí de São Paulo, peguei um ônibus para pregar para uma cidade lá, me convidaram, e todo feliz. Eu perdi um ônibus lá no Rio, na Vila Valqueire. Desci não sei aonde, lá fiquei perdido. Sabia o que fazer, um menino de 18 anos. A malinha lá, meu Deus, aí vi um bar e uns caras assim. Eu falei, gente, onde é que mora um crente aqui? Olha aí, a igreja. Aí o bêbado falou assim, tem um Bíblia, meu amigo, trabalha comigo lá na empresa. Ele é Bíblia, ele mora ali, é Bíblia. Eu sei que ele é Bíblia, vamos lá. Aí fui lá, bati palma, o irmão falou, não, eu sou seminarista, Eliseu, vindo de São Paulo, da igreja tal, vim pregar aqui na Vila Valqueire. Ah, o senhor desceu no ponto errado, está no outro. Mas eu conheço o pastor Fernando, falou, é nosso amigo, entra para cá, me deu janta, tomei banho, me deu uma toalhinha para tomar banho e me levou na igreja. Me fala, quando é que tem isso no mundo? A Igreja de Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Vamos para a última parte aqui. Do grego, gnose significa conhecimento. De conhecimento? Conhecimento? Esse segmento defendia a ideia de que a salvação poderia ser alcançada pelo saber. Então, quando você fala assim, o cara é gnóstico, ele é gnóstico, porque ele acha que ele pode ser salvo pela sabedoria. E vai descobrir que era burrice. Se ele acreditar nisso, ele vai descobrir que é uma grande burrice. Acreditavam que eram superiores aos cristãos. Era uma mistura de ideias pagãs que possuíam práticas esotéricas oriundas do Egito, Babilônia, povos da Mesopotâmia, Síria, Grécia. Irineu, Tertuliano e Hipólito, todos patrísticos, combateram veementemente essa falsa doutrina. Mesmo nos dias de hoje, em que esse movimento é quase inexistente, ainda há pesquisas a respeito, que foi descoberto na biblioteca de Nag Hammadi. Essa biblioteca foi descoberta com vários livros que diziam e que trouxeram a cultura gnóstica para o nosso meio. O diabo tentou confundir os povos com essa teoria, porque a teoria é o seguinte. Primeiro, como é que você chega numa teoria, tá? Primeiro, você tem uma evidência. Evidência. Repita comigo, evidência. Evidência. Depois você vai ter o campo científico. Diga, campo científico. Depois você passa por uma análise de laboratório. Diga, análise de laboratório. 4, você tem a teoria. E, por último, você tem a lei. Então, você tem uma evidência. Olha, filosofia, ela abre caminhos, você entende coisas que você não entendia, você começa a saber, você começa a mudar, você é salvo. Qual que é a premissa do gnosticismo? A Bíblia diz que no começo era a sabedoria. Olha a pegada. O diabo sabe o que está fazendo. O diabo é
bacharel em teologia. Mas Jesus Cristo é PhD, fica tranquilo. Lá está escrito que o primeiro é a sabedoria. E o que é a sabedoria na Bíblia? É o Logos. O Logos, que é Cristo, né? O Logos. Logos é Cristo. É o iota, um omicron, um sigma. Omicron, sigma. E você tem Logos. Logos, verbo. Verbo, palavra. Palavra, sabedoria. Quem é a sabedoria? Era Cristo. Lá no começo, pegou a armação que eles fazem. Eles eliminam o Calvário. Eles eliminam o sacrifício. O pastor pregou uma mensagem altamente teológica. Foi uma aula de teologia, domingo, que veio no culto. Recebeu uma aula de teologia no culto, domingo. Soteriologia. Eles eliminam o Calvário, a substituição, a justificação pela fé, porque há uma evidência. Aí, o que a filosofia traz? Ela cria o campo científico. Começa a pensar a respeito, mas é isso mesmo, pegar aqui, pegar ali, arrumar aqui. Aí eles vão para a análise de laboratório, reúne mais pessoas para corroborar autoridades, e aí cria uma teoria. Se ninguém contesta, 5 anos. Quando eu falei que a minha teoria está para ser a minha tese, porque ela está em análise, falta 1 ano só. Eu sentei no Brasil para 280 educadores, 4 horas defendi minha tese, e convenci a todos, graças a Deus. Porque também eles não conhecem o assunto. Pior que está gravado. Agora já foi. Não conhece, não contesta, aceita. A teoria, em 5 anos, se ela não for rebatida, ela virou lei. Pastor, mas se o cara descobrir tudo diferente, ele vai começar aqui, ó, pegar uma evidência. Isso aqui, irmão, isso aqui é uma base acadêmica, tá? Não é coisa da minha cabeça, não. Isso aqui é a base acadêmica, toda academia faz, inclusive Oxford faz isso aqui. Eles pegam uma evidência, eles fazem o campo científico, e aí, análise do laboratório, cria teoria para virar uma lei. A lei de Newton, por exemplo, eu falar a lei de Newton, a lei de Albert Einstein, todas elas passaram por esse crivo acadêmico. A evidência, campo científico, análise do laboratório. O análise do laboratório é quando você chama pessoas contrárias para debater o seu assunto. Eu acho que isso é bonito, sabe? Aqui é bonito. Não no sentido do gnosticismo, né? Mas no sentido comum. Você tem evidência, uma evidência não prova nada. Evidência é uma evidência. Um amigo meu falou assim, um amigo meu, ó, se você me ver abraçado com a mulher feia, pode separar que é briga. Pode apartar, me ajuda e vai lá e tira porque estou brigando. Mas se eu vejo ele abraçado e não aparto, eu estou com evidência. Olha, fulano estava abraçado ali. Estava ou não estava? Estava. Por isso que Paulo fala assim, ó, fugir do mal, não é? Não. Fugir da aparência. Fio que é mal, meu, tá? Olha, você colocou uma camiseta, tem uma estrelinha, cuidado. Entendeu? Corre porque é aparência. O campo científico, quando a pessoa pega uma evidência, ela vai reunir o quê? Razões, fontes literárias primárias, se possível, pelo menos o mínimo 3 fontes, para você dizer, não, eu não estou sozinho pensando nisso, mas alguém pensou. Aí, ele cria análise de laboratório, ele chama mais pessoas, distribui a tese, fala, vira aí, gente, como é que está? O que vocês acham? Ah, não, isso aqui está errado, não, isso aqui está fora. Não, isso aqui está legal, isso aqui, rapaz, que coisa legal. Depois disso, se não há contexto, ele lança a teoria. Eu já lancei a minha teoria. Agora estou esperando a pessoa contestar. Ninguém contestou. Daqui uns dias, ela vai virar lei. E aí ela pode ir para onde? Para os livros de história e mudar os livros de história. Está pegando? Foi isso que fez o gnosticismo com relação à palavra de Deus, trazendo essas evidências, criando o campo científico. E conseguiu fazer o quê? Conseguiu enganar muitos. Conseguiu enganar muitos. Porque nem todos têm um senso crítico. Quando eu falo senso crítico, não é de reclamação. O pessoal não entende muito isso. Senso crítico, gente, é um papo reto, 10. Você discorda na educação, com elegância. Pega as obras de Armínio. Quem tem... O pastor tem as obras de Armínio. Pastor, quando eu vi... Não, pastor, quando eu cheguei no quarto que eu vi aquelas obras de Armínio, eu falei, o mundo acabou aqui para mim. A terra afundou aqui agora. Você já leu alguma coisa ali? Já folheou? Você viu? Pastor, eu choro. O Armínio está contestando o Gomarros, né? O Teodoro de Bezos também, e numa elegância, igual em Brasília. Sua Excelência reconhece a assinatura? Sim, Sua Excelência é ladrão.
Contestar na elegância, né? Isso é muito bonito. Senso crítico. As pessoas não têm isso. Elas acabam o quê? Assimilando, aceitando o que você recebeu. Porque são 4 pessoas. Tem o esponja, tem o funil, o filtro e a peneira. O esponja, tudo que vem, ele pega. Esponja, o que sujeira ou coisa boa, tudo que vem, ele absorve tudo. E a esponja de longe, ela está bonitinha. Mas aperta ela para tu ver. Toda molhada, sai sabão. Ih, cara, você que estava... É assim, um irmãozinho de esponja, olha para ele, toda esponjinha, tudo legal. Mas chega perto dele, aperta. Ih, aí vem com um monte de coisa aí, ó, já é uma esponja. O filtro é aquele que ele vai só pegar as coisas ruins. Porque o filtro não é isso. O filtro segura a sujeira e libera água boa, não é? Tem filtro... Pastor, quando a gente prega na igreja, nós vamos entrar... vai ter homilética. Vai ter homilética que vai ser para pregadores. Pregadoras também. Vai ser muito bom essa matéria, pregadores. Você, quando for pregar, nós vamos estudar o quadrilátero, o wesleyano, tudo isso aí. Vai ser muito legal. Para quem prega aqui, vai ser muito legal. Quando você assume a tribuna, você tem que ter algumas consciências com você. Se você não tiver, você sai frustrado ou você sai achando que é o último biscoitinho né? Então, uma das coisas que eu tenho que pensar, eu tenho 4 pessoas me assistindo naquele momento. O pastor Domingos só pregou, essas 4 estavam aí. O Esponjinha estava aí, não sei quem é, mas estava aí, tinha Esponjinha aí. O Filtro, que só viu que coisa errada. Errou o texto, ele viu. Ele vai lembrar que o texto foi errado. Ele não lembra dos tópicos que o senhor pregou. Apesar que você não errou no texto, né? Mas você erra um texto, ele só viu que errou, ou errou a palavra, o pastor errou assim. Esse é o Filtro, só pega coisa ruim, né? O funil é aquele que não pega nada. Do jeito que veio, foi. Deus pega o pastor, usa com poder e tal, dá aquela aula de teologia para nós aqui. Tal, como é que foi o culto? Beleza, foi legal. Não pegou nada, não viu nada. Não entendeu que era expiação, que era substituição, que era... Sabe? Ficou assim, propiciatório. Agora, o peneira, esse é o público bom. É aquele que vai, o que você falar, ele vai peneirar, vai liberar a poeira e vai ficar com a esmeralda, com as preciosidades que pegou. Olha, o pastor pregou com muita coisa aqui, mas tem 2 pedrinhas que ele falou que eu devo levando comigo. Né? Não é o seu caso, no caso geral, né? Então, você está pregando, você pegou muita coisa, ficou muita coisa que passou, né? Mas eu estou saindo para casa com uma joia preciosa, eu vou lapidar, recebi aqui na igreja, esse é o peneira. Então, quando a gente prega, a gente tem que assumir isso aí. E nesse ponto está o gnosticismo. Eles trabalham muito bem esse campo, por isso que a universidade é assim como eles são, ateístas, materialistas, até que me encontrem. E aí eu quebro eles no meio, entendeu? Porque eu não sou cabeça fraca. Você tem que pôr na cabeça o seguinte, será porque a universidade fala que você tem que aceitar? Meu irmão, é pau a pau, é direitos iguais. Se ele acha e você não acha, acabou, é isso aí. Você acha? Eu não acho, acabou, isso aí. Mas eu acho, você não acha, acabou. Pronto, é simples. Não tem que ficar baixando a cabeça, tá bom, desculpa, vou aprender isso, vai ficar. Não, ou então você sai da universidade e procura outra. É muito fácil, porque não dá para ficar assimilando essas coisas. Aí você seria uma esponja, né? Ok? Bom, Darcy, please, Darcy é meu companheiro aí, ó, de jornada aí. Alguém quer comentar alguma coisa? Ou perguntar, ou comentar dentro da nossa matéria? Glória a Deus, fique à vontade para a gente discursar aí. Você fala assim, pastor, é muito conteúdo. Mas é intensivo em teologia, não foi? Foi avisado, não foi? É 4 em 1. Então é só feijoada, deixa eu ver, feijão tropeiro. Eu ouvi uma vez, na época dos apóstolos, não chegou na patrística ainda, e até o credo apostólico foi escrito, formatado por causa de Edessim. Sim, então, o credo apostólico, o didaquê, o sermonário, o lecionário, as memórias de Lucas, são vários documentos que antecipam-se ao cânon para evitar isso aí. E foi um deles, o credo foi um desses aí, para clarificar a visão da igreja. Era preciso. Estava muito confuso, entendeu? Muito boa a sua participação, obrigado. Mais alguma participação, algum adendo, alguma pergunta? E quando a lei do homem sai fora do contexto bíblico,
Quando a lei do homem faz... Tem uma palavra lá em Atos que fala assim, mais bem-aventurado é obedecer à lei de Deus do que a lei dos homens, não é isso? É simples, se a lei dos homens não está dentro da palavra de Deus, não é que eu tenho que descumprir a lei dos homens, virar um rebelde civil, uma coisa assim. Eu tenho que ter caminhos, né, que não me façam a aceitar aquilo lá. Quando a igreja era perseguida, por exemplo, era proibida, a igreja proibida. Então, eu teria que fazer culto, era proibido fazer culto? Era proibido. Mas era pecado fazer culto? Não. Então, a lei do homem dizia que eu não podia ser crente. Mas eu queria ser crente. Não é errado ser crente. É nesse ponto. Não é fazer motim, ir para a porta da prefeitura e gritar contra. Isso aí não é. O crente aceita em silêncio e se ele tiver que dar a sua vida por Cristo, ele dá por não cumprir uma lei do Estado, né? É por aí. Exato. Exatamente. É. Pois é. A igreja nunca pregou rebelião. A igreja pregou sempre humildade. Agora também não aceitar coisas que me façam adorar outro Deus, por exemplo. Não, se você tem que prestar agora homenagem ao nosso Deus. Eu morro, mas não presto homenagem. Também não faço rebeldia. Uhum. E eu contexto da lei e eu fui contra ele. Escrevi essa carta no Parlamento falando que eu sou cristã e eu não quero que meus filhos tenham isso. E eles não precisam da autorização dos pais para falar sobre sexo com as crianças. Eu tenho que entrar com ele aqui, se eu lembrei, e ele levar no Parlamento. E eles falam que é um direito da criança decidir o sexo dela hoje. E eu estou contestando isso. Só que o que eu falei para eles, não adianta vocês explorar para a gente, quando a gente vai na corte, para a gente falar de lá na Bíblia, se vocês querem mudar o contexto da vida dos nossos filhos. Por isso que eu perguntei isso. Porque eu escrevi uma carta para o Parlamento falando que sexo resolveria em casa. E eles falam que é o que eles não precisam. É um ponto bem polêmico, né? Meu Deus. Pessoal, tem uma surpresa para hoje, né, Lucilene? Uma surpresa. Essa prova... A prova agora é separada, porque andaram aí adiantando as provas. Ô, Lucilene, o pessoal que está online. O pessoal que está online pode mandar para mim só. Mas ele já tem lá, isso aqui? Não, deixa eles mandarem essa mesmo. Daqui? Tá. Pessoal online aí, responde aí as perguntas aí da prova. São as mesmas aqui, mas aqui deu uma misturada aqui. Mas são as mesmas perguntas, tá bom? E manda para a Lucilene o gabarito aí que vocês escreveram. A nota que vocês colocaram. Vamos lá. Número 1. Este homem foi um dos primeiros a espalhar... Desculpa. Falta a gente receber a palavra. Glória a Deus. Aí você põe seu nome, depois aí a data e... Este homem foi um dos primeiros a espalhar heresias e criou seu próprio cânon. Ixi, ali não chegar ali... A turma de casa é a número 3. Aí. Vamos lá? Chegou aí, Cláudio? Pronto. Este homem foi um dos primeiros a espalhar heresias e criou seu próprio cânon. A. Marcion. B. Agostinho. Ou C. Irineu. Marca aí qual que você acha que quem foi, né? Se foi o Macron. Marcion. Agostinho. Irineu. Macron. Muito bem. Número 2. O que foi gnosticismo? A. Movimento social para a defesa das minorias. Segmento que defendia a ideia de que a pessoa pode ser salva pelo saber. Ou C. Movimento político contra o imperador. Essa foi de graça, né, pastor Pierre? 3.
O que é uma heresia? A. Doutrina fraca? Doutrina contrária ou diferente de um credo ou sistema? Doutrina dos pagãos. Tá rindo, né? Essa foi boa. 4. O que é doutrina? Heresia. Agora, o que é doutrina? Doutrina é a declaração das crenças mais fundamentais do cristão. B. É um documento de teses. Ou C. É um contrato de propriedade. Muito bem. Assine aí, entrega para a secretária. 5 minutinhos para tomar uma água, ir ao banheiro, tomar um café. Toma de casa, até daqui a pouquinho. Ok, pessoal, vamos lá. Nesse momento, eu queria fazer uma autocrítica, né? Muito importante isso. Poucos têm coragem. Lembra quando o Senhor falou assim, Jesus falou assim, ó, o que diz os homens que eu sou? Lembra disso? Aí, o que disseram para ele? Aí, o que ele falou? Jesus fazia autocrítica. Isso é muito importante. Exatamente. Aí ele... Tá bom, paga para ela R$100, hein? 100 libras. Ok. Então, vamos à autocrítica. Até agora, estou já indo para o final da primeira matéria. Como é que está a minha linguagem, a minha argumentação, o que eu posso melhorar, o que eu posso continuar, porque eu vi vocês, para a gente prosseguir, entendeu? Está pesado? Explica o pesado. Não, você está brincando, não está falando sério. Eu ouvi algumas pessoas falando que está muito profundo, até pensar nesse tipo que ele está recebendo. Para mim, ótimo. Bom ouvir isso aí. Estava muito elevado e ela queria algo um pouco mais raso. Aí, quando você é raso, você quer desistir porque você é raso. Tá, vai lá. Ouve aqui. Eu já vejo um pouco diferente, porque eu acredito que o pastor simplifica. Só que às vezes usa uma palavra, que a pessoa não entende a palavra, ela acaba com pois. Tá. Muito bem. Muito bem. Na verdade, quando o pastor fala uma palavra que é dita, você logo em seguida, você já fala tudo que é aquela palavra, mas a pessoa não sabe a interpretação daquela palavra. Ela conhece a palavra mais simples. Vou me policiar mais nisso, então. Deixa eu começar um passo. Esse curso, ele não é um curso de teologia básica. O curso de teologia básica, ele começa no raso. Exato. Começa quantos livros, né? Ele começa bem no raso. Esse curso, ele é um curso intensivo. Olha, gente, valoriza isso. Por quê? Porque quando o pastor começar a entrar, isso aqui é introdução e a condução a isso. Quando ele começar a entrar dentro de cada matéria específica, bibliologia, vai falar sobre isso. Quando ele entrar em cada matéria específica, vai ficar tão claro, mas tão claro, que até que sou negão, vou ficar. Então, Lucilene. a introdução realmente é isso aí. O pastor Pedro falou tudo que eu faço sentido. Eu imaginei que seria isso que você falou. Não, eu imagino. Porque assim, o meu nível de conhecimento comparado de vocês é zero. Tipo assim, eu não chego aos pés de vocês. Isso é introdução. Eu imaginava que seria algo mais assim, iniciante. Mas eu estou sentindo. Lucilene. Por ser um curso intensivo também, eu penso que exige que a gente escute. Não venha só para a aula e querer entender tudo e assimilar Muito bem. e guardar tudo. É um curso que precisa ser estudado, Sim. fora da aula também. Amém. Pastor Preciso. Exatamente, né, o apanhado aí, eu acho que é assim, a ideia é que a introdução, ela não pode ser, tipo, tem outra coisa a não ser o que vai se falar. Mas quando for, como o pastor Pedro disse, vamos com as matérias separadas, aí sim, bibliologia, vai ter quantos livros, a separação dos livros,
vai ser mais fácil. Só que isso aqui é profundo, mas é necessário. Porque, tipo assim, ó, aqui, além de tudo, nós estamos tendo de graça, né? Hoje, assim, essa aula de hoje não abriu a mente de vocês, pelo menos a minha, conscientizou de que eu não posso engolir qualquer coisa. Então é isso. Isso aqui é a introdução. Se o pastor estivesse vindo aqui e falado de Bíblia, tudo bem, a gente ia aceitar. Mas a gente não ia saber o que ele estava falando. E essa introdução, nós vamos saber o que ele está falando. A matéria que ele está falando. Entendeu? Então, tipo assim, não é não é a heresia. Porque tem várias classes. Então, assim, às vezes a gente vê, como o pastor falou aqui, a gente vê a pessoa pregando, ou vê uma igreja e todo mundo está indo lá. Mas será que está pregando? Aí, essa introdução é para isso, para a gente entender quando você ouvir uma mensagem, quando você ouvir, saber se a pessoa está falando heresia ou não. E depois, nós vamos aprender depois a pregar o que não é heresia. Tá certo. Você? Calma aí, se você não entendeu agora, mais para frente. Depois de você, a pastora Andréa. Você. Eu vou fazer uma coisa para todos. Se vocês pensam no brasileiro, Você que eu vi? mas uma coisa. É bom. Hay cosas que no, mas el tema, el centro, la raíz, las cosas, están aprendiendo a decir. Para mí, no solo teología, sino también el portugués. Bueno. Pastora Andréa. Pastor, essa aula hoje tirou uma dúvida, um questionamento que eu tinha comigo mesma há muito tempo. Porque eu sempre me perguntava assim, por que as pessoas, elas aceitam, por exemplo, as pessoas que vão para a faculdade, né? Porque a gente que, quando não vai para a faculdade, não se importa muito, né, com as teorias, né, dos grandes autores que estão nos livros das faculdades. E eu ficava pensando como as pessoas podiam se dobrar aquelas teorias sem questionamento. Exatamente. Não é? Tem que aceitar. Tem que aceitar aquilo que eles falaram, não é? Sendo que nós aprendemos durante a vida toda na Bíblia, na palavra, diferente. Amém. E aí depois, essas pessoas vieram tão depois, né, da palavra. Exato. E as pessoas têm que aceitar. O senhor respondeu aí hoje, né? Nós não precisamos aceitar, nós temos que... Por isso que tem que estudar aqui, para ter argumento. Então, pessoal, quero agradecer aos comentários, acho importante. Pode falar mesmo, pode criticar à vontade. Na verdade, eu estou dando aula para vocês, mas o nível aqui é nível de doutorado. Eu sou doutor e eu estou dando nível de doutorado. Por isso que talvez eu tenha que pensar um pouco. No Brasil, eu dou aulas para mestrado, doutorado, é isso que acontece. Só que é melhor ter alguém que sabe e você não entende muito, do que ter um que sabe pouco e você fica na dúvida. Dá mais segurança a você. Eu não vou entender muita coisa, mas estou seguro porque a pessoa sabe o que está falando, trazendo. Mas é muito bom você me trazer essa observação. Fica à vontade. Eu não tenho problema de ficar magoado e tal. Eu dou aula de cura interior, então não tem problema nenhum. Pode chegar, pode criticar à vontade. Outra coisa, não se iluda com crítica construtiva. Crítica construtiva não existe, é uma falácia psicológica. Crítica é crítica, não tem construtiva. Crítica é situação crítica, é situação crítica. Agora, existe o estímulo, o elogio, o incentivo, isso existe. Nunca faça, nunca diga para ninguém, vou te fazer uma crítica construtiva. É melhor falar assim, eu quero te dar uma ideia, uma sugestão, entendeu? E se a pessoa tiver base, como eu tenho, falar assim, eu quero fazer uma crítica, e pode fazer. Eu vou aceitar. Se eu não aceitar, eu vou tentar te convencer. Ao contrário, se eu não conseguir convencer, eu me calo e continuo amigo. Entendeu? Porque eu separo essas coisas.
Eu aprendi com os americanos isso. O americano lá, eu fui superintendente lá de um projeto, e lá na mesa do projeto, os caras, rapaz, se arrebentavam lá, e tal, o dedo na cara, não sei o que, pá. Gente, você vai dar rola aqui, vai dar para separar. Acabou a reunião, pastor, a gente ia almoçar, brincando, rindo, tomando Coca-Cola. Esses caras são hipócritas, meu. Eles brigam lá dentro, xingam o outro, aqui tá fora. Não. O americano, a cultura americana, ela separa as coisas. O Brasil é o seguinte, se o cara não paga você 50 reais, ele não pagou, não presta, é um canal. Não, ele presta, ele é um bom pintor, é um bom... Mas só que ele não pagou. Então não empresta mais para ele, só isso. Mas ele é bom em outras áreas, gente. A gente não consegue separar, a gente mistura tudo. É um canalha, não sei o que. Não é um canalha, é um mau pagador. Ou então, assim, ó, o americano fala assim, ó, vou te contar uma coisa, só você sabe. Se alguém souber, eu sei que você falou, portanto, não te contarei mais nada. Mas continuaremos amigos, sem problema nenhum. Eles conseguem definir. Então, isso é importante. De vez em quando eu vou para a aula, perguntando como é que está a argumentação, como é que está a dicção, como é que está o conteúdo. Eu preciso que vocês me falem o conteúdo, está legal, não está, está ruim, está bom, está péssimo, está profundo. É isso aí. E eu vou tentar me corrigir para fazer uma coisa mais branda, entender que eu não estou dando aula para mestrado, né? Para a gente dar abrandear mais um pouquinho. Vamos, então, fazer uma busca com pisco agora. Qual o problema? É com pisco. Seria uma explicação literis ipsiris, né? Olha o Rubens, olha o Edson lá. Não, mas aqui, no caso aqui é lato sensu. Pessoal, vamos lá. Agora falando sério. A palavra teologia vem do termo teos. Só que isso aqui, não tem como falar, é isso aqui mesmo, não tem jeito. Teos. Espera aí, mas tá na biblioteca, tem som e imagem, perfeito. Bom, depois você pode fazer também, depois um download também, depois. Mas tá bom, só dica boa. É uma dica bem-vinda. Teos, que língua é essa aqui? Aramaico, hebraico, latim, o que é isso aqui? Teos. Grego. Foram os gregos Aristóteles, Sócrates. 400, Sócrates que cunhou, sabe o que é cunhar? Cunhou esse vernáculo. Ele cunhou essa palavra dentro da linguagem. Teos, Deus. Colocou dentro da linguagem, né? Teologia. Então, senhoras e senhores, não fiquem assustados comigo, não é heresia, mas a palavra teos não aparece na Bíblia. Lá na Bíblia é eterno, Adonai, Senhor, exaltado, altíssimo, grande, eu sou. Mas Deus não tem, é uma linguagem grega, porque a Septuaginta, que foi os 70 escribas que Filadélfio II trouxe para traduzir o Pentateuco, o Torá, no grego, colocaram essa palavra para substituir Deus, Yahvé, obrigado, Yahvé, Deus eterno e tal, o Senhor Deus, né? O Senhor Yahvé, mas a gente entende, né? Agora, não falo mais Deus, que você ensinou aqui, não, isso é só para você ter uma ideia, uma análise histórica da situação, tá? A palavra teos, ela não está na Bíblia, mas ela é usada como a tradução. A nossa tradução, a de Wycliffe, aqui da Inglaterra, teve alguns antes aí, todos eles se basearam na Septuaginta. Não, com exceção do Wycliffe, ele leu também nas originais, no aramaico, no hebraico. Mas a maioria, inclusive a de Jerônimo, do IV século, foi em cima da Vulgata latina, que trazia teos, que vinha lá da Septuaginta, tá bom? Só para você ter uma ideia aí. Ok. Tem um chat aqui, alguém está falando alguma coisa? Deixa eu ver.
Agora está bom. Pastor, para mim está de boa, pastor. Estou gostando, vai em frente. Obrigado. Me dá tomar um copo com água. Uau, vamos em frente. Beleza, Carla. Obrigado, Carla. Estamos aí. Mas, gente, eu entendi de boa, tá? Vamos continuar, tá bom? Depois me diz se eu continuei aí, se eu melhorei um pouquinho. Ok. Vamos continuar com os embates da teologia em sua defesa da fé. Eu preciso falar sobre isso aqui. Não tem como continuar se não falar sobre isso aqui. E vamos lá. A heresias e sua doutrina, parte 5. Ai. Obrigado. Outro percalço, percalço tá na apostila. Percalço não é pé descalço, não, tá? É um empecilho. Você gostou, né, Fernanda? Outro percalço, a teologia cristã viverá sob Montano. Montano é um homem que aparece também no 2º século. Este auto-titulou-se profeta e tinha 2 discípulas. Olha só, né? Ô, Edson, está chegando a apostila aí no visor? Está aí com vocês? Beleza. Tem uma turminha firme aqui online, cara, graças a Deus. Prisca e Maximília, as 2 discípulas dele, Priscila, chamada Prisca, né? E Maximília. Inicialmente não causou muito tumulto, porque declarou-se contra o gnosticismo. Então, no começo chegou até bem, né? Porém, iniciou uma profecia sobre o fim do mundo, com o tema central da volta de Cristo, ainda naqueles dias. A situação foi tão forte que as 2 mulheres deixaram suas famílias para o seguir. Ele chegou no apogeu de autodeclarar Espírito Santo. Dizia que suas palavras eram superiores à da Bíblia. E ele sabia da chave do fim. Seus seguidores ficaram conhecidos como os montanistas. Já pensou? Mas hoje em dia tem uns caras assim também, marcando a volta de Cristo, dando data para a volta de Cristo. Sabe? Qualquer coisa que acontece, já fez um desenho do mundo. Sabe o que eu fico chateado nesse negócio de grupo de zap aí? Ninguém fala nada. Basta a Rússia invadir a Ucrânia. Porque Daniel, na profecia tal. Por que não falou antes, meu Deus do céu? Fala antes. Depois, se acontece, vai falar, vai criar tese, faz vídeo, explicação. Fale antes. Porque depois, até eu faço, né? E se eu falar que a Ucrânia é palmeirense, que a Rússia é palmeirense, e não se contentou em perder o Mundial, e de raiva entrou na Ucrânia. Eu posso criar uma tese dessa. O Putin é palmeirense, não gostou porque perdeu de novo o Mundial, porque nunca vão ganhar o Mundial, e vamos matar a Ucrânia. Olha aí. Palmeirense. Palmeirense. Olha aí. Oh, meu Deus. É uma praga, né? Todo lugar tem. Mas tudo bem, eu vou chegar lá um dia. Rapaz, eu não entendo vocês. Você chega na boca do gol, rapaz, e perde o título. Tudo bem. Eu fui palmeirense por um momento. Porque ele era Brasil, né? Mas ok. O Montano saiu com essa ideia. Ele começou bem, contra o gnosticismo e tal. Mas daí ele começou a se achar, né? Esse é o problema, quando o obreiro começa a se achar. Ele se acha, ele se auto-adora, ele se autocultura, daqui a pouco ninguém segura mais. Fala besteira, faz besteira e acha que está abafando. E aí, a destruição é forte. Mas ainda conseguiu arrastar alguns seguidores. Os montanistas, quer dizer, quem seguiu ele é pior do que ele, né? Segue um homem desse, é pior do que ele. Vem outro aí chamado Mani. É outro. Aliás, foram vários. Eu estou pegando só os da vitrine, né? Mani é de 216 a 277, depois de Cristo. A ele foi dada a indicação de ser o último dos gnósticos. Este foi mais audaz. Ao invés de emergir no cristianismo, foi um rival paralelo. Mani pregava um Deus que se revelava aos homens por vários personagens, então como Buda, Zoroastro e Jesus. Ele nivelava Jesus aos outros e negava a superioridade divina de Cristo. Declarava ser também o Paráclito, ou seja, o Espírito Santo, né? Defensor do celibato, da salvação pelo saber. E acreditava que os ímpios não iam ao céu, voltavam e reencarnavam até purificar e estarem prontos aí. Aí nasceu aí a tese do Allan Kardec, né? E subir para a glória. Um dia perguntaram para ele assim, pastor, professor, o que é reencarnação? Claro que foi uma ilustração, né?
Falou que era uma linguiça, né? Reencarnação. Reencarnar. Na linguiça, né? Você tira a carne e põe de novo e reencarna. E outro perguntou assim, professor, o que é o purgatório? É um cachorro cheio de pulga. Aquelas ideias, aquelas provinhas de seminário que o pessoal não sabe o que fala. Meu Deus. Voltavam e reencarnavam até se purificar e estarem prontos para subir para a glória. As pessoas que seguiram este homem foram conhecidos como os maniqueístas. Por incrível que possa parecer, Agostinho de Hipona foi maniqueísta, até descobrir a verdade plena em Jesus. Aí você vai ler isso aí no livro dele, Confissões, né? Se eu não me engano, é ele que me ajude aí. Ele que escreveu o Cidade de Deus. Agostinho, né? Cidade de Deus. Ele tem algumas obras interessantes. Uma delas é essa aí, ó. Confissões também. Agostinho de Hipona. O Agostinho de Hipona foi uma figura muito lendária, muito precisa também. Ele assimilou o ápice da cultura cristã e dele vai nascer algumas ideias, tipo a questão da predestinação, é uma das ideias que ele vai trazer também, não tão aberto quanto os calvinistas o fazem, né? Mas ele vai pelo caminho de Pelágio, né? Ele vai pelo caminho de Pelágio, que eu vou depois passar para vocês o que é esse caminho de Pelágio aí, né? Então, ele é um dos grandes dessa época aí. Para você ver, irmãos, eu estou trazendo para vocês aqui alguns nomes que foram os mais falados, mas já havia, olha o problema que a igreja enfrentou naquela época. Imagina os dias de hoje, com esse acesso à universidade, ou ao do diácono Google, né? Esse acesso a tantos livros que as pessoas montam na cabeça delas. Tem coisa que você ouve que você fala assim, gente, não é possível que eu estou ouvindo isso. Ou então, eu estou doido. Eu que fiquei maluco, então. Porque tem um exército que tinha 3.000 homens marchando de um lado só, assim, marchando, e um soldado ao contrário. A mãe dele falou assim, ó, meu filho está certo, os outros estão errados. Um marchando ao contrário, a mãe achou que estava certo. Então, parece que tem cabeça para tudo nesse mundo. A gente tem que apelar para o que é mais ortodoxo, né? Aí a gente não fica confuso. Mas tem coisa que sai do pino. Interessante. O Ário é outro, o arianismo, né? Ário. Ó, você viu que eu peguei um de cada século, né? Ó, século II, século III, agora século IV aí, ó. Ário afirmava que Jesus fora criado. Olha essa ideia desses caras, meu, é uma viagem. Eu fico lendo, fico dando risada. Portanto, subordinado ao Pai. Para Ário, só havia um Deus, e Jesus, seu filho, era subalterno. Ainda dizia que Deus era um mistério jamais alcançado. Estava oculto em si mesmo, de forma que ninguém poderia revelá-lo. Em síntese, para Ário, havia um só Deus, eterno, e Jesus fora sua primeira criação, sendo assim Jesus diferente do Pai, em substância. Olha só isso. O problema era que Ário detinha a posição de presbítero, e sua postura influenciava muitas pessoas. Desta forma, foi excluído em 313, porque também se envolveu com a cisão da igreja do Egito, no caso, seria a igreja cópita, né? O tempo passou, morreu o patriarca e ele foi recebido de novo. Só que seus ensinos continuaram e, por isso, recebeu uma censura em 318, meu Deus do céu, uma briga de convenção. Mas sua persistência levou à segunda exclusão. Em sua reclusão, fez um documento ao credo niceno e convenceu o imperador Constantino, mas não Atanásio, o chefe da igreja. Ário foi deposto e exilado na Gália. Hoje é a França. Esse aí foi um outro que esse apelou muito para a filosofia. Até certo ponto, ele chamou a atenção para si. Olha o que ele fala, que Deus é um mistério oculto em si mesmo. Logo, por eu ser um ser finito, não consigo explicar o infinito. Aí ele atingiu a ideia da metafísica. Então, parecia que ele tinha alguma coisa aí que o pessoal perseguiu. Mas eu estou falando de uma época em que a literatura era muito pobre, era muito pouca. Os livros que tinham na época eram de pessoas selecionadas. O povo não tinha acesso aos livros. O povo tinha acesso só ao pessoal que falava, que trazia as teses, comentava, né? E quando surgia alguém assim, ele acabava trazendo muitas pessoas com ele, né? Só que, olha só, ele comete aqui um erro, ó. Olha, logo de cara aqui, ó. Ário afirmava que Jesus Cristo fora criado. Então, onde ele tirou isso aqui, né?
Jesus Cristo ele é coexistente com Deus. Ele é um dos três que fazem a Trindade. Entendeu? Só que aqui já começou essa situação, porque ele estava falando do Cristo físico. Nesse caso, Jesus nasce porque Jesus era necessário para o Cristo. O Cristo é ungido, Christos, do grego, ungido. Jesus nascido. Jesus era necessário para que o Cristo viesse entre nós. O Cristo veio em Jesus, ou seja, ele nasceu, ele não reencarnou, ele não possuiu ninguém, ele nasceu do ventre de Maria. Maria, virgem, concebeu a Jesus. Aí, nesse ponto, já erra aqui. Então, nesse caso aqui, eu estou só trazendo para vocês, gente, uma cosmovisão. Na verdade, se você pegar aqui os pontos doutrinários, você tem como pegar versículos bíblicos e combatendo um por um, mas seria outra aula e outro momento. Só para você ter uma ideia do que era falado, as besteiras que falavam por aí a respeito da igreja de Jesus, entendeu? Então, esse era um deles, o tal do Ário. Aí, vamos para o último aqui, que é o Nestório. Aí tem os nestorianos, né? Nestor, ao seu dispor. Lembra disso? Lembra? De que era isso aí? Era da propaganda, não era? Era de carro. Da Hermes Macedo, é isso? Hermes Macedo? Nestor, ao seu dispor. Era um vendedor da Hermes Macedo, era. Passar, não é isso? Não. Não, é outra coisa. Isso é outra coisa. Ele falava assim, Nestor, ao seu dispor. Falava também assim. Ok. Vamos aí. As heresias e suas doutrinas, número 8 agora. Nestor do 4º século aí, tá vendo? Este foi um teólogo, patriarca de Constantinopla. Presta atenção aqui um ponto. Por que Constantinopla? Por que patriarca? A igreja grega, ou a igreja da parte mais oriental, ou seja, que hoje seria Istambul, né, ali, Constantinopla é Istambul. Foi dado em homenagem por Teodósio I para o Constantino. Só que Constantino morreu, nunca ouviu essa palavra. Depois da morte dele, que a cidade foi conhecida como Constantinopla, que hoje é Istambul, que já foi Bizâncio. Bizâncio foi o primeiro nome que ela foi conhecida, com a chegada dos bizâncios, vindo da parte da Macedônia, da Grécia, subiram, conquistaram lá e ficou ali Bizâncio. Depois veio a Constantinopla, e ela foi derrubada em 1453 pelos turcos otomanos, né? Aí veio a Turquia, que hoje é Istambul. Eu estive lá e comi um kebab maravilhoso de carneiro. Que coisa linda. Aleluia. Em Constantinopla, eu visitei a igreja de Santa Sofia. Sofia não é uma mulher, não é uma santa, é a sabedoria. Santa sabedoria. Também visitei a Mesquita Azul, que de azul tem pouco, né? Mas é chamada Mesquita Azul. Uma obra, arquitetura assim fenomenal. Só que é uma arquitetura síria. Os árabes não sabem construir, sabem guerrear. Eles contratavam pedreiros, arquitetos sírios para fazer. Eles faziam igrejas ao invés de mesquitas. E os árabes não entendiam nada, ficou por isso mesmo. Por exemplo, a mesquita de Al-Aqsa, não, Al-Aqsa não. A mesquita do Domo da Rocha, que fica ali onde era o templo de Jerusalém, ela é um prédio cristão. O califa, quando mandou construir, ele não sabia dessas coisas. O cara veio construir e conseguiu os pedreiros lá da Síria, os caras eram cristãos. E construiu uma igreja bizantina, porque ela é octogonal. Toda a arquitetura bizantina... Não, eu queria repetir outra matéria. Vamos voltar para cá. Constantinopla, então, hoje é Istambul, a capital da Turquia. Lá nasceu a igreja ortodoxa, que também é a igreja grega, ela é muito ampla. Eles não têm papa, eles têm patriarcas, né? E tiveram uma cisão em 1050, eles definitivamente se separaram. Mas nessa época, no 4º século, já estavam por aí, já operando. Como também a igreja aqui na Bretanha, como também a cópita, como também a Armênia. E aí vai, né? Só que vamos chegar lá na outra matéria, é na outra, ok? Então ele vai falar, vamos lá, sob influência do seu mestre Teodoro de Mop, Suécia, iniciou o ensino onde afirmava a desunião entre as naturezas humana e a divina de Jesus. Está vendo aí? Ó? Houve um momento tenso onde Cirilo de Alexandria o repreendeu, particularmente por não admitir que Maria foi a mãe de Deus. Meu Deus, esse pessoal viajava demais, né?
Nestório e suas homilias foram classificados como heresia no Concílio de Éfeso, em 431, como também no Concílio de Calcedônia, em 451, e que acabou por provocar o cisma nestoriano, no qual as igrejas que apoiavam Nestório deixaram o corpo da igreja cristã. Olha, e ele teve muitas igrejas, tá? Esse foi um dos grandes movimentos da história da igreja cristã, foi essa questão do Nestório aí. Mas você vê aí, ó, existia um grupo, você pode perguntar para mim, pastor, quando é que foi que a igreja romana desviou de vez, né? Olha, a igreja romana, que nós chamamos de católica, no caso, o problema que ela vai ter vai ser depois do Concílio de Nicéia, porque nós vamos ter aí o imperador entrando nos assuntos da igreja. Você sabia que ele matou muitos bispos, o Constantino? Matou, porque não coordenava com a cabeça dele. Se eu fazer uma análise política da época, o Constantino era imperador. Ele vai enfrentar um problema, porque Roma agora já estava com o Império Ocidental e o Império Oriental. Vai entrar aí na jogada Licínio. Tem um momento que vai ter 4 imperadores mandando em duas frentes. Quando Roma Ocidental ela é dominada pelos bárbaros, quem são os bárbaros? A gente usa no Brasil a palavra bárbaro, para dizer o cara é bárbaro, que é selvagem. Não. Roma dizia que todo mundo que não era romano era bárbaro. Isso tinha os visigodos, os godos, os vinques, os celtas, os picos, os justos. Vai por aí fora, são N pequenos grupos, né, que se reuniam. O Império cai em 476 da nossa era. O Constantino se vê só com o Império Oriental. Então, aí você vai ter o problema seguinte, ele tinha, hoje, nessa época, 60 milhões de habitantes em seu império, dos quais 41 milhões eram cristãos. Então, ele tem um problema sociopolítico nas mãos. Como coordenar um império cujos adeptos são mais cristãos do que outra coisa, do que os pagãos? É claro, existia a Mongólia, a China, e por aí fora, que eram outras pessoas de outras religiões, talvez, mas ali, o grosso do Império Romano, que vinha da Bretanha até perto da Índia, ali, a maioria era cristão. Ele vai para uma batalha contra Micínios, né? E aí, na batalha, ele sabe que tem muito mais cristão do que outros povos com ele. Ele diz que viu um sinal, a jogada dele. Eu vi um sinal, é um negócio assim, ó, um negócio assim, ó, era tipo um risco com o outro, assim, perto do outro. Alguém gritou, é cruz, cruz, Cristo, cristianismo, isso. Então foi sinal. Ele ganhou a batalha e disse, eu ganhei porque eu vi o sinal. Aí esse sinal era a cruz. Só que foi uma jogada de marketing, né? Um álibi político. E aí ele se torna cristão. O império torna-se cristão. Agora o que era perseguido tornou-se agora senhor de tudo. E agora, sob a pena de Teodósio, que veio depois, os cristãos começaram a perseguir os pagãos. Aí era cristão matando pagão. Depois você vai emendar com as cruzadas, que começa no norte da África, com a celeuma dos albigenses. Isso, o Inocêncio III, que não tinha nada de inocente, mandou as tropas para lá, fez a Inquisição, começou o Santo Ofício, que matou 25 milhões de crentes no mundo. O Hitler, para ele, foi cafezinho, né? Cafezinho. Aí você vai ter, logo em seguida, no 13º século, né, as cruzadas, inclusive esse país aqui fez muita cruzada, né? E você vai ter mais mortes dos muçulmanos em nome de Deus. A igreja torna-se um algoz, ela torna-se um cunho político, ela torna-se um cunho geopolítico, latifundiário, e a ideia de buscar as terras santas era conquistar territórios. Eu tinha aí o ferro, o cobre, o chumbo da Inglaterra, para as armas bélicas. Excuse me, alguém aqui é bobinho? Tem coisa por trás aí dessa linda história romântica de buscar as terras de Cristo. Hello? Aí você vai ter um problema. Porque, nesse caso... rapaz, aí vai pano para manga aí. O Constantino ele começa a resolver esse problema aqui. Ele se atrai ao cristianismo porque era a força política dele. Porque a religião tinha a cabeça das pessoas. As pessoas temiam a Deus e não o imperador, em muitos casos, né? Daí vai surgir a ideia da língua latina,
para você falar um idioma que chegava nos países antigos. A Igreja Católica mandava as missões para os países falando latim, a língua do céu, que ninguém entende. E o padre de costa, né, o povo lá se lixando lá atrás, e o padre lá comendo hóstia sozinho, né, andando balando vinho, e o pessoal... Você vê, olha a miscelânea aqui. Isso foi a igreja que se tornou. Daí o porquê a reclamação de Savonarola, daí porque a questão do Wycliffe, do John Hus, e do Lutero, e de Zwinglio, e tantos outros, né? Por causa disso aí. Olha a celema que deu. Começou com estas situações. Aí você me pergunta, quando que a igreja perdeu o foco? Exatamente depois do Concílio de Nicéia. Mas glória a Deus pelos remanescentes. Sempre tinha um que chegava assim, gente, está errado. Aí mandava matar na fogueira, mandava cravar não sei aonde, nascia outra, gente, não está legal isso não, hein? Aí mandava para outro lugar, gente, olha... E assim foi até, glória a Deus, o Lutero, né? Conseguir essa façanha de não ser pego, né? De ser protegido por Frederico III, e acontecer a reforma protestante, que ocasionou tudo isso aí. Mas exatamente por causa dessas doutrinas, heresias, desses conchavos políticos. Jesus mandou pregar o evangelho. Será que está muito difícil entender isso? Ide por todo mundo, pregai o evangelho, mas o pessoal que começou a colocar armas, território, impérios, poder político em cima de igreja, em nome de igreja. Você sabia, pessoal, que os árabes não odeiam Cristo? Odeiam a igreja. Não odeiam Cristo. Aliás, Cristo ele tem como profeta, talvez respeita mais que muitos crentes, tá? Mas a igreja não. Você quer entender uma história? Vamos pensar em você um pouquinho. Você tem avós, tem bisavós? Tem, né? Dá uma pescadinha atrás aí. E as histórias que os cristãos chegavam nas suas famílias, matando, degolando todo mundo, estupando as mulheres, quebrando tudo, matando gado. Qual é a ideia que você tem dessa ideia? A igreja. Então, glória a Deus porque estamos aqui para mostrar para o mundo que nós não somos assim, que nós zelamos pelo evangelho que nasceu lá dentro do cenáculo. Essa linha de esplendor sem fim, que ela está aí até hoje, glória a Deus, que nós fazemos parte, não por orgulho, não por vaidade, mas por conhecimento da palavra de Deus. Amém, igreja? Então, não é de hoje que tem essas heresias, essas pessoas infiltradas. Hoje, cuidado com a internet, gente, pelo amor de Deus. Tem cada coisa que você vê na internet, pastor, que você fica horrorizado. E o pessoal põe uma abertura bonita, um cenário, uma câmera legal, fala bonito, te convence. Uma coisa que está acontecendo hoje, nos nossos dias, é o tal dos desigrejados. O desigrejado não é desviado. Não é desviado, não. O desigrejado, a maioria deles são empresários, são pessoas que têm condições no mundo social, falam bem, se vestem bem, andam bem. Eles são contra o sistema. Eles saem da igreja e ficam sem igrejas. Eles não querem ninguém sobre eles, vão onde eles querem, dizimam onde eles quiserem. São os desigrejados, não são desviados, mas está crescendo no Brasil fortemente isso aí. Qual que é a culpa disso? Há sistemas bons? Sim. Aqui nós temos um sistema equilibrado, mas tem pessoas que fazem do evangelho impérios, feudos, reinos, né? Oligarquias. E esse pessoal não vai com isso. Os pensantes, eles olham e falam, não, peraí, tem coisa errada ali. Eu não vou nisso, não. Ele acaba ficando... Ele não consegue encontrar um outro caminho, um outro sistema, acaba ficando... Mas não desvia, não faz nada. Só que tem um problema. Ele perde a comunhão. Eu tenho aqui 5 dedos. Se eu cortar esse dedo aqui e jogar naquela mesa, de quem é o dedo? Depois eu cheguei. Eu cortei meu dedo, para não quebrar aqui minha linha. Eu cortei meu dedo e joguei lá. De quem é o dedo? É meu. Vai estar no corpo? De quem é o dedo? Vai estar no corpo? Ele tem circulação? Ele tem sangue? Ele vai apodrecer. Ele é meu dedo. Ele faz parte do meu corpo, mas ele não é corpo. Igreja é comunhão, é partir do pão, é andar junto, é orar junto, é ler Bíblia, é se edificar uns aos outros, é orar com fé, é visitar, é abraçar, é ouvir a palavra, é ser testemunha. Isso é ser igreja. Eu acho que eu respondi essa pergunta, né? É muito difícil, porque fora do corpo está desalimentado. E o diabo é um prato cheio. Conheci muitos desigrejados que desviaram da igreja e acabaram indo para o mundo
E Deus sabe onde é que estão agora. Misericórdia. Ok? Muito bem, pessoal. Vamos dar... Não, pausa não. Tem mais uma provinha aí. Eu falei de Montano, de Arne, Nestor. Essa tá fácil. Essa tá fácil. Carla, vai ter na primeira aí, ó. Edson, na primeira aí, ó. A turma que está online aí, ó. Atenção, pastor Cido aí, falando. E hoje, o sistema hoje está levando a gente, principalmente a gente que é líder, a montar a igreja para essas pessoas ricas. Essas pessoas têm... Sim. Tem, aí é outra coisa. Aí tipo assim, só que as pessoas eles vêm, né, até onde eles querem, depois eles saem. Tipo assim, porque vem, tipo, comprando. Eu pago, eu faço isso, aí acha assim, tipo, não tá bom, eu saio e continuo a igreja. Em cima da economia. Não é economia, é teologia. Bem lembrado, fecha a apostila. Deus está vendo a apostila aberta. Tem Santa Ceia mês que vem. Número 1. Não escreva até falar, por favor, me acompanha aqui. Heresia. Se auto-intitulava ser profeta, tinha 2 discípulas e achava que era o Espírito Santo. Montano, Ário ou Mani? Montano, Ário ou Mani. 2. Heresia ainda. Jesus era criado e subalterno a Deus. Quem falou isso? Foi Ário? Foi Nestório? Ou foi Mani? Alguém pensou alto aí, né? Eu daqui ouvi o pensamento. Estou ligado. Heresia. Jesus possuía 2 naturezas e Maria não era mãe de Deus. Ou mãe de Jesus. Quem falou isso? Nestório? B. Montano ou Ário? Outra heresia. Jesus era nivelado às pessoas de deuses pagãos. Se considerava o Espírito Santo. Quem falou isso? Foi Ário? Foi Mani? Ou foi Nestório? A turma de casa responde e manda no... Não manda no grupo, tá, pessoal? Manda no privado da Lucilene. Se você mandar no grupo, pode incentivar o irmão a pecar, a colar a sua prova. Para não ter cola. Carla, entendeu aí, Carla? Direitinho? Entendeu, Edson, direitinho? Ah, tá mandando para eles? Ok. Beleza. 5 minutos. Não é isso? Ok, bora. Lição número 9. Vamos lá, número 9. Vamos ganhar tempo. Glória a Deus. Aleluia. Ó, uma sinopse. Pô, complicou de novo. Um resumo. Tem uma cidade chamada Sinop, não tem Sinop? Acho que é Sinop. É isso. Sinopse. É Paraná ou Mato Grosso? Paraná? Mato Grosso. Não. É, Mato Grosso, Sinop. Bem, vamos cá aí. Sinopse. O grupo que compõe a teologia são as disciplinas teológicas. Agora de humor aí, né? Essa frase ficou de uma aí. O grupo que compõe a teologia são as disciplinas teológicas. Claro. Não é? De humor aí. Elas são subdivididas em várias categorias e segmentos. Algumas até chegam a ser consideradas especialidades, que é o caso da escatologia, da ramatologia, né? São tão evidentes e contundentes que entrelaçam umas às outras e até nas diferenças, por vezes, complementam-se. Olha que bonito. Eu vou ler isso de novo, cara. Eu vou ler de novo. Está muito lindo esse texto aí. Ó. São tão evidentes e contundentes que entrelaçam umas às outras e até nas diferenças, por vezes, complementam-se. Olha que lindo. Algumas são de núcleo e outras de periferias ou periféricas, mas sempre em uma linha tênue. Se faz jus, então, diferenciá-las por distanciamento ou aproximação.
Agora lembrei que eu falei exógeno, né? Então, aqui, ó, no caso, eu falei também axial. Aí ficou meio, né, meio troncho, como diz no Nordeste. Se faz, então, diferenciá-las por distanciamento, né, ou aproximação, para melhor compreensão do objetivo do nosso estudo. Olha que texto bonito, hein, gente? Mesmo assim, com toda essa complexidade, a teologia é limitada ao tentar explanar Deus em sua plenitude. Assim, a teologia trabalha na razoabilidade máxima conceitual, estando sempre aberta às mudanças necessárias, desde que não complementam as verdades pétreas. Vamos analisar, então, as principais. Pessoal, muito bem, vamos lá. Eu tenho a teologia de forma centrífuga. Centrífuga. Ela sai do centro para a sociedade. A mensagem que eu prego no púlpito é centrífuga, que ela sai do centro e ela vai para o impacto da sociedade. Mas eu tenho também a teologia centrípeta. Centrípeta é a que nasce na sociedade e volta para o seio da igreja. Ou seja, a resposta dessa teologia para a sociedade. Essa teologia é amplamente bíblica, a que sai do púlpito. Se não for bíblica, não é para estar no púlpito. Concorda comigo? Agora, quando ela chega na sociedade, ela tem uma resposta social. Quando eu falo biblicamente que nós temos que ajudar o pobre, ao necessitado, ao estrangeiro, à viúva, ao órfão, eu estou falando de uma teologia social. Mas se ela se respaldar no social, eu esqueço do espiritual e eu vou nivelar a teologia antropológica. Por isso que tem púlpitos que se ocupam tanto com as questões humanas que se esquecem das questões divinas. Só, exatamente. Ou então, por desencargo de consciência, nós fazemos caridade, nós ajudamos. Pastor, essa é uma parte que você pode interromper, tá? A igreja não é assistencialismo, ela ajuda, mas ela não é Estado. Ela não está aqui para resolver o problema disso, indo do sem-teto. Ela pode arrumar um teto para alguém, amparar alguém por um momento, até ele se reerguer, arrumar um emprego, conseguir... por exemplo, eu cheguei com a minha esposa aqui agora, eu sou um ET entre vocês, né? Eu sou um refugiado cristão. Eu recebo de alguém um abraço, um carinho, uma carona, uma libra, alguma coisa, uma roupa. Nós estamos, sabe, a gente está sendo amparado por vocês. Não significa que eu e Vânia vamos ficar aqui a vida inteira nas dependências. A gente vai, de alguma forma, crescer, vamos se enturmar, vamos entrar na sociedade inglesa, dar o meu trabalho, receber, sei lá, alguma coisa vai acontecer. A igreja não é assistencialismo. Então, é muito importante entender isso aqui. Eu saio daqui com a teologia bíblica, que ela é centrífuga. Por que é centrífuga? Que é do centro para fora. Centro-fuga. Centrífuga, né? E a teologia centrípeta é aqui. Nossa, ficou feio isso aqui. Eu não sou bom escrever no quadro, não, gente. E esse pincel não ajuda. Tem um que é grosso, tem um que é grandão, que é mais grosso. Centrípeta. Agora, é claro, a teologia centrípeta, ela pode impactar a teologia bíblica do púlpito. Porque eu posso responder à minha sociedade. Por exemplo, qual seria a mensagem pregada na Ucrânia hoje? Esperança. Vai falar o que na Ucrânia sobre prosperidade financeira? Como começar seu negócio em 3 dias? E Cristo abençoar seu negócio. Vou orar agora pela tua empresa para você começar. Gente, não é empresa, agora é comida. É remédio. É consolo. São famílias que perderam filhos. Entendeu? Eu fui agora para Petrópolis, quando deu lá aquela enchente primeira, o pastor me convidou para me pregar a esperança. Eu preguei entre a lama, entre as pessoas, fiquei 6 dias pregando esperança para o nosso povo. A nossa igreja lá, distribuiu, até o dia que eu estava, 22 mil quentinhas, mais de 8 mil cestas básicas. Entendeu? Fez mais que as ONGs que o governo do Estado. A igreja.
entendeu? E eu fui convidado para pregar, ainda me deram uma oferta ainda. Eu falei, não, gente, eu estou precisando trazer oferta, não, pastor? Tem bastante aqui, tem tudo bem, vamos fazer. Pregue esperança para esse povo. Eu trouxe palavras de esperança, entendeu? Então, desculpa, gente, foi mal. Ok. Vocês entenderam, né? Pastor, só que o senhor está falando isso. Por exemplo, criança que for dias melhor em Cristo, né? Não que amanhã a casa dele vai ser de pé, né? Porque no começo da pandemia, eu logo bem no começo, a gente foi a primeira igreja que fechou a nossa. E teve pessoa da nossa igreja que achou que eu não tinha fé. Porque eu tinha que enfrentar a pandemia. E eu falei assim, ó, não é porque a gente é crente, porque é pastor, que não vai pegar a pandemia. A única coisa que a gente tem que se acontecer de morrer, tá com isso. Entendeu? E aí, assim, só que as pessoas acharam que não, amanhã vai dar. Tanto é que a família lá no Brasil veio um grão de feijão lá para plantar para não ter pandemia, para não ter o Covid. Então, assim, porque às vezes essa ênfase de esperança, a pessoa vai para uma situação que não tem, é um caos, mas a pessoa está nessa de levar esperança, amanhã vai ser tudo florido. Entendeu? Eu acho que é como se fosse muito tênue isso. Essa pregação de esperança com a esperança com esperança. O púlpito tem que responder à sociedade de uma forma que não negue o poder de Deus, né? Esse negócio você faz sozinho, 3 segredos para você vencer. Não, Deus tem que estar no meio também disso aí, né? A esperança está em Cristo, né? Cristo em nós, esperança da glória. Teologia exegética. Essa divisão da teologia cuida da interpretação da palavra em si. Entre outras responsabilidades, a exegese tem o poder de clarificar dúvidas em relação à palavra. Do grego, a palavra exegese significa trazer para fora os fatos. Exege, ou expor. É uma análise e, assim, essa teologia é analítica. Em exegese, a interpretação de uma obra é realizada de maneira cuidadosa, cujo comentário tem o objetivo de esclarecer ou interpretar cuidadosamente um texto, uma expressão ou, o mais comum, uma palavra. Eu vou falar aqui não, porque nós vamos entrar numa matéria totalmente de exegese, homilética e hermenêutica, tá? Teologia sistemática. A teologia sistemática organiza os assuntos e trabalha peculiaridades dentro da teologia geral. Essa divisão de teologia explica princípios, dogmas, doutrinas. Obrigado, Arci. A teologia sistemática também possui uma característica mais objetiva de ser uma teologia apologética para defender a ortodoxia perante as heresias. Apologia é de defesa, de Apolo, né? E a ortodoxia é o mais perto do original. A sociedade secular em geral. Das teologias, ela é a mais acadêmica. A teologia sistemática reúne ênfases quanto à doutrina, dogmas, filosofia, e por ser assim possui uma forte inserção ordenada, disciplina e descritiva. No entanto, tudo em concordância com a fé, sob a coerência racional, não gnóstica, mas de fidelidade e ética ao texto, cultura de época, como também qualidades como profundas investigações teológicas, para realizar comparações com o objetivo de desfazer aparentes contradições. Em suma, possui um teor apologético, ou defesa, né? Teologia sistemática é a disciplina que busca organizar o conteúdo doutrinal das Escrituras, de modo coerente, expressando-o em forma atual, relacionando-o com questões referentes à prática do cristianismo. Vamos montar aqui uma pequena teologia sistemática? Vamos lá? Quem me ajuda aí? Teologia sistemática. Algumas delas, vamos lá. Exatamente, raumatologia, outra aí. Escatologia, muito bem. Outra? Hermenêutica? Não. Hermenêutica é um estudo que... A hermenêutica e a exegese, elas explicam elas, a teologia. Mas também, está dentro, não, é base. Cristologia, paracristologia, teotonologia, raumatologia, aí sim. O que é isso, gente? Tem um clínico geral.
a teologia geral, mas tem o clínico, o médico especialista, o otorrino, o nefro, não é isso? Então, teologia, ramatologia é o quê? A teologia que estuda o pecado. Cristologia, essa foi fácil. A teologia que estuda o Cristo. Pneumatologia. Hã? Demonologia? Existe, é isso mesmo. É teoria sistemática. Pneumologia? Pneumonia. Você está no lugar certo, filha, para aprender, tá, filho? Clodoaldo, morar por ti, meu filho, morar por ti. Vamos lá, uma outra aí. Escatologia é o quê? Doutrina das últimas coisas. Né? Vamos lá, outrazinha, vamos lá, me ajuda. Não é teologia, não é teologia. Eclesiologia, sim. Eclesiologia, faz parte. Uma outra aí, paracletologia do Espírito Santo. Demonologia, dos demônios. Dos anjos. Angelologia, estudo das veias do corpo humano. Angelolo, estudo dos anjos. Anquelolos. Pegou? É isso aí, aprendeu. A última. Demonologia. A função primordial, agora a prática, né? Da teologia prática é reunir os princípios da teologia. Gente, eu vou voltar em teologia sistemática depois com vocês, tá? Porque essa matéria é introdução. Se você não entendeu até agora, temos na página, né? No finalzinho. A função primordial da teologia prática é reunir os princípios da teologia e conduzi-los na perspectiva das atividades dentro da sociedade. E quando a palavra deixa de ser uma escrita e torna-se viva na vida cotidiana. Gente, um grupo na praça cantando louvando a Deus. O que é aquilo? Teologia prática. A igreja fazendo um mutirão para ajudar um irmão que está precisando construir a casa dele. Teologia prática. A igreja faz cesta básica para os irmãos que estão necessitados na igreja. Teologia. O impacto que a teologia exerce sobre determinado povo ou sociedade define o compromisso da sua prática coerente. Podemos também assegurar que a teologia prática torna as verdades do Evangelho em comunicação que resulta em ações. Sua realização na sociedade traz uma proposta de santidade na comunidade. Teologia prática é o próprio Evangelho em ação. Ok, vamos discutir a matéria então, beleza? Alguma dúvida aí? Em relação ao que nós estamos colocando você aí? Amém? Então, eu vou perguntar a vocês. O que seria uma exegese? Quem ajuda? Posso melhorar? Interpretação... Sim, desculpa, da palavra, tá certo. Da palavra, a palavra usou para a minha Bíblia, mas a palavra em si. A palavra. E exegese? Em outros caminhos seria inserir, forçar o texto. O que o senhor falou foi hermenêutica. A hermenêutica já é mais abrangente, né? Exegese é a palavra em si. Exegese é você tentar trazer a palavra para outro lado, né? Forçar a palavra assim para ir para um lado que ela não é correto, né? Teria várias ideias, mas como eu vou tratar de exegese puramente, vão ser 12 aulas. Então, é exegese, hermenêutica e homilética. Mas a gente vai tratar aqui, essa aula, pastor, vai ser muito bom para pastores, pregadores. Você conhece algum oficial de igreja que quer participar dessa aula? Vai ser muito importante para pregadores, como pegar um texto, como tratar o texto, como formar o texto, como inferir o texto, como o temático expositivo por inferência, e por aí afora. Gente, é a arte de pregar. Olha, é muito lindo trazer na igreja um visitante e saber que o seu pastor não vai fazer besteira lá na frente. Que eu já passei, pastor Cido, já passei vergonha de trazer uma pessoa para a minha igreja e na dia que fui pregar lá, um irmão lá, eu não sabia como falar com a pessoa do lado assim, ó. Eu fiquei sem chão. Então, na verdade, não é para profissionais, não é isso que eu estou falando, gente. Mas existe o mínimo
de ética e compreensão que você tem que ter para entregar a palavra de Deus. Entendeu? Às vezes você fala assim, vamos convidar o irmão para dar uma saudação. Ele não entende que é uma saudação. Ele prega um sermão de que... Ou então você acaba de pregar, é muito bonito quando você acaba de pregar e o dirigente, pode ser o pastor, um dirigente local, fazer uma alusãozinha. Ó, gente, que bem essa mensagem, né? Falou muito no nosso coração. Esse texto aí é muito bonito, porque então Deus abençoe o pregador. Ótimo. Agora tem pastor e tem dirigente, e tem ministros que fazem uma outra mensagem, a não ser que o cara pregou, o cara picou fumo, né? Aí se ele picou fumo, você tem que arrumar, tem que despregar, colocar um pé de cabra, arrancar os pregos e pôr tudo de novo no lugar. Mas se não for assim, né? Então é muito ético você fazer um breve comentário. O pastor Pierre pregou esse dia sobre o carvalho, sobre o cedro do Líbano. Cedro do Líbano. Uma mensagem que dá a bandeja. Ela dá bandeja. Ela solta a bandeja para você chegar e falar, ó, essa mensagem assim, 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 tal, que legal. Tópico, uma frasezinha lá que você colocou. Interessante. Então, é muito legal, Fernanda, se chegar na igreja, tem uma pessoa que vai falar, não precisa ser pastor, não. Um obreiro, uma obreira, e se posta bem, comunica bem, pega um texto, traz coerência ao texto. Tem gente que lê o texto, que fala de pedra, ele vai falar de arroz, feijão, de água, de lua, e mesmo o texto que ele acabou de ler. É soltar o pasto, o bezerro no pasto, deixa ele correr. Então, prenda-se ao texto. A teologia, ela tem essa facilidade de reunir tudo isso. Por isso que teologia é uma arte também, que entendo como uma arte. Ok, vamos à última prova, para a gente ir para casa tomar um banho, jantar. Opa, peraí, tem um comentário aqui. Pastor Pedro. Ok. Sim. Você pega o dicionário Aurélio para interpretar a Bíblia, as palavras do Aurélio, que é do português, é diferente do dicionário da... Pode, Aí pode acontecer uma exegese. Exatamente isso. Exegese. Aí você pega o dicionário bíblico, Uhum. o dicionário Aurélio. Ó, uma exegese dentro da homilética, da hermenêutica. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E vós vencereis também. O pessoal força. Às vezes eles amputam texto, eles empurram texto, ou então interpretação errada. Pastor, Deus usa analfabeto, pastor. Está escrito na Bíblia lá, está escrito lá. Jacó amava Raquel e não lia. E Deus usou ele. Mas lia era mulher, não é porque ele não lia. Você vê que, né? Aquele texto ali que fala sobre... Deus fala que os israelitas iam passar um tempo sentado sobre as suas próprias pedras, e era aquelas borras de vinho, fervescia. No Aurélio Fezes é escrevendo. Pois é. E Fezes, lá no texto, é borra de vinho. É isso. E aí vai. Muito bem, vamos lá. Vamos lá, porque amanhã o Darcy tem que apertar as porcas nos carros lá. Vamos lá. Primeiro, atenção, pessoal de casa aí, faz aí, manda para a Lucilene no privado, tá? O que é exegese? A, é defender uma heresia? É formar uma doutrina? Ou é a interpretação da palavra em si? Esse é um presente para vocês, tá? Número 2. Número 2. O que é teologia prática? É praticar uma gincana bíblica? É o contato com o povo, aplicar na sociedade as verdades públicas, sociais? É passar o dia preparando irmão? Sermão. Sermão, é sermão. É sermão. Preparando o irmão. É sermão. Número 3. O que é compêndio teológico? Uma apostila? Um conjunto de disciplinas teológicas? Um debate? O que é um compêndio teológico? É uma apostila? É um conjunto de disciplinas teológicas? É um debate? Último, o que é hermenêutica? É arte de pregar? Interpretação da palavra? Ou interpretação do texto?
Eu posso considerar duas respostas. Dá um 0 para ele. Eu posso considerar duas respostas aí, tá? Tem duas respostas aí. Não sei se é a última, mas na última pergunta. Você quase me induziu, hein, Pierre? Você quase me induziu. Tem duas respostas que eu posso considerar aí. Ok? Ok? Todo mundo fez? Cara, vale tudo. Etimologia, semântica, o que você puder interpretar na palavra, tudo que ela oferece condições de interpretar. Amém, pessoal? Vamos ficar em pé? Para a gente orar? Glória a Deus. Amém. Vamos orar? Glória a Deus. Aleluia. Pessoal de casa, estamos aqui encerrando. Deus abençoe vocês. Uma boa noite na paz de Cristo. Tá bom? A gente se vê nas próximas aulas aí. Deus abençoe. Tchau. Paz a vocês. Obrigado, hein, gente.